Capital e poder é a discussão entre não só o capital, o dinheiro, poder econômico, é o capital que é a qualidade, a força, a competência e eficiência de cada um. Mas para que isso tenha possibilidade de transformação, há que ter poder. Poder não é mando, imposição, é força, influência e principalmente vontade. Nosso entrevistado de hoje é Carlos Walter Martins Pedro, industrial num país que assiste uma desindustrialização. Defensor árduo da indústria. Está num setor, por mais que bem-sucedido, é um defensor da causa, da classe, ao ponto de que, nas suas lutas, chegou, diria que no cargo mais alto na defesa da indústria no Estado. É presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. E ele é o nosso entrevistado do Capital e Poder. Carlos Walter, muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço a oportunidade, Gilson. Uma satisfação estar aqui sendo entrevistado por ti e pela grandeza e dignidade do seu povo ouvinte. Meu caro, eu vou começar com aquilo que o Capital e Poder começa. A gente gosta de conhecer as pessoas, tá? Tem o sucesso, tem a liderança, tem um trabalho feito, tem o reconhecimento. E a gente olha muito para os líderes, para as pessoas que são bem-sucedidas ou pessoas que conseguiram, né, vitórias na sua carreira e considera que tudo foi muito perfeito, deu certinho. Né? Mas vamos começar pensando o seguinte: Carlos Walter é um ser humano que tem uma história. Você é maringaense, Carlos Walter? Sou maringaense nato. Você é da Gema. Sou da Gema e muito orgulho de ser maringaense. Maringá está inserida num estado especialíssimo como é o Paraná. Aliás, eu acho que o Paraná não é valorizado pelos demais estados o tanto quanto merece. Mas eu sou, com muito orgulho, maringaense e paranaense. O seu pai já era industrial ou você vem de daquelas histórias típicas de família agrária, produção de café? Como é que é isso? Como a maioria das famílias, né? Toda a infância, com dificuldades, né? A maioria tinha... Eu até brinco com meus amigos, né? Eu tinha muita dificuldade de criança, alguma coisa, mas a maioria tinha, é uma coisa normal. Então eu vim dessa evolução. Meu pai não era industrial, era um empregado formal, minha mãe do lar. Seu pai fazia o quê? Meu pai tinha uma profissão que eu gostava muito, né? Viajei com ele. Ele era motorista de ônibus de turismo. Olha que legal! Isso nos anos de 1960, 70, né? Eu nasci em 58. Então, eu de garoto, ele tinha. Então, você imagina o que é sair... E eram ônibus super confortáveis, né? E aí saí daqui para ir a Rio de Janeiro. Chegou a viajar com ele alguma vez? Cheguei sim, foi muito bom. Agora você não enveredou, você poderia ter enveredado pelo transporte. Como é que a trajetória de quem é filho de alguém que mexe com o transporte, foi motorista e virou empresa, como é que é isso? Gilson, naquela época você começava a trabalhar muito cedo e era normal. Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos e você vai trabalhar como um empregado. Hoje tem um nome bonito de office boy. Né? Eu fui também, mas você foi office boy, legal, eu fui frequentar banco para cobrar conta. Você entrava na fila do banco. A gente era o terror do caixa, né, quando chegava. Porque ele pensa que você vai pagar uma conta de água e você tira um monte de duplicado. Você lembra disso? O caixa lembra. Ficar promissória, pagar as contas da empresa. Então essas coisas faziam parte da infância de grande maioria de nós, né? Então você trabalhava como empregado. Eu tive... E que não que isso fosse Você trabalhou que empresa, Carlos? Meu primeiro emprego aqui foi... Primeiro emprego formal. Esse do office boy não era tão formal, mas era muito respeitoso. Não era formal porque a dita carteira assinada, né, que a gente falava... eu não a tinha nesse primeiro emprego, apesar de segurança total, que era um escritório da mais alta valia. Você trabalhou para escritório? Escritório de contabilidade, que era uma coisa... É isso. O contador era o cara, né? O contador era o cara. E outra coisa, ele influenciava nos empresários que estavam começando, esse tipo de coisa toda. Mas meu primeiro emprego formal foi numa empresa chamada Irmãos Assunção S.A., que é a Casa Gevasco. Casa Gevasco. Casa Gevasco. É muito importante. Essa empresa de Londrina tinha filial Maringá. Eles mexiam com o quê? Com ferragem, essas coisas? Autopeças. Eles tinham uma situação de autopeças muito importante. Tanto que eles tinham 2 filiais em São Paulo,
uma na Avenida Sapopemba. Inclusive, eles eram o segundo balcão de autopeças em São Paulo. Foi uma empresa muito importante. Inclusive, tinha uma unidade que era industrial. Mas esse foi o meu primeiro emprego. Logo em seguida eu entrei para o ramo que eu estou até hoje, como empregado, mas em breve eu me tornei sócio e fizemos. Então, eu tenho uma indústria que foi fundada em 1981. Você virou sócio da empresa que trabalhava como funcionário? Exato. E aí passou um tempo, a empresa era muito pequena, atuação só regional, e eu como jovem e também com disposição, e também gostava muito de negociar, de empreender, e eu fui me tornando importante, até um ponto que fiquei sócio dos meus patrões. Mas durante pouco tempo, porque depois os negócios dão certo. E sociedade tem uma coisa, Gilson, são 3 caminhos. Você chama o sócio, olha, não deu certo, está dando prejuízo, temos que fechar, tem que botar dinheiro. Acabou a sociedade. Acabou a sociedade, não dá. Ou você faz aquela situação de que, olha, tá indo bem, mas não dá para continuar sócio, você compra a minha parte, eu compro a tua. Que aí é a hora que você se desentende com o sócio. Exato. E aí a terceira parte é quando o sócio está olhando dificuldades e tem um certo receio de seguir, e aí oferta a parte dele, e daí você compra. Entendi. E você compra, e às vezes você compra pagando mais do que vale. No teu caso, você tem uma história, você era funcionário, você se destaca na empresa, você vai ganhando mérito dentro da empresa e você vai sendo chamado para ser sócio, né? Qual é o grande mérito de Carlos Walter que você considera que construiu dentro da empresa a possibilidade de você virar um sócio dela? Puxa vida, Gilson, é uma pergunta interessante, mas isso faz parte de uma característica pessoal da pessoa. A semana passada, eu estava numa reunião da CNI em Belo Horizonte. Como a nossa empresa já tem mais de 40 anos, né, 40 anos comigo, sozinho. Não contando a época que ela foi fundada e que você ainda não era proprietário dela. Não. Eu fui numa reunião da Confederação Nacional da Indústria, que dessa vez foi feita em Belo Horizonte, lá na FIENG. Quando do aeroporto, eu tinha um certo tempo para ir, o que eu pedi para o motorista? Para passar na áreas onde eu tenho revendas, que eu fui em Belo Horizonte há 30 anos atrás. Hoje, meus funcionários que vão, eu tenho vendedor lá. Você nunca mais fez isso, de visitar as revendas? Faz tempo que eu não faço, mas gosto. As revendas são terceirizadas, são outras pessoas que trabalham com o seu produto, é isso? Por exemplo, vamos pegar assim vamos dizer assim, o que é uma revenda que nós temos? Eu vou pegar uma empresa forte, potente, a Wonder, né, que é Curitiba, que é uma atacadista, tem. Ela tem lavadoras de pressão que eu fabrico com a marca dela que ela revende. Além de eu ter a minha marca a fabricação própria, é sua, ela coloca a marca dela. Ela coloca a marca dela e tem a minha marca também. Como, por exemplo, uma grande loja, um grande atacadista no Brasil, como Loja do Mecânico, por exemplo, que antes ele não tinha loja só em Franca, mas agora está ampliando lojas físicas, mas é um grande atacadista. Ele vende as minhas lavadoras. Então eu não vendo a lavadora, as nossas bombas, inclusive bombas solares, ao consumidor. Eu vendo por meio de uma empresa que vende ao consumidor. É a mesma coisa de citar aqui. Grandes clientes nossos são as cooperativas, tanto aqui a Cocamar, a Coamo, Cevale, Copavel, todas são clientes nossos. E aí o Carlos Walter, que teve sucesso como funcionário e virou sócio, que você estava falando, aí você falou que foi lá para Minas e foi visitar as revendas suas. Vamos encerrar essa história. Como é que é essa história aí? Não, foi valor. Você, por exemplo, eu passei muito ali, eu fui abrir clientes em Belo Horizonte. Quando era funcionário? Há 30 anos. Não, já era dono. Já era dono. Já era dono, mas a empresa... Então eu tinha esse ímpeto de negociar, de estratégia, aqui é bom, aqui não é, e vamos. Então eu fui matar saudades de uma área, tem uma área lá, 2 ou 3 ruas, que concentra muitas revendas de autopeças, não, de ferragens, de equipamentos como o meu. Então eu passei na frente de clientes meus. Eu não visitei porque não dava tempo, porque eu tinha um compromisso na Federação das Indústrias de lá. Mas eu fiz questão absoluta de marcar. E bati foto, não sei se isso vai ao programa não interessa, mas bati foto e mandando para o meu pessoal do departamento comercial que eu estava lá. E porque eles têm um relacionamento mais, e eu tenho muitos clientes lá que se lembram de mim da época que eu fazia esse trabalho.
E não é que eu não eu valorizo muito isso. Ô Carlos, com quantos anos você virou sócio? Você deixou de ser funcionário e virou... Eu não tinha 18 anos. Eu era 18 anos, 19 anos, porque começa a trabalhar cedo. Peraí um pouquinho. Você vai me dizer que com 18 anos você virou sócio de uma empresa? Sim. Eu digo mais. Tá, o que faz o proprietário de uma empresa? Você coloca você, proprietário de uma empresa, lá para o seu funcionário de 18 anos e falar, desculpe o termo, com todo respeito, né? Que esse garoto que recém saiu das fraldas agora vai querer ser sócio? Como é que é essa história? Porque isso é importante. Gilson, tem muito jovem hoje com 18 anos que acha que vai passar a vida toda empregado. Ou tem gente com 18 anos que não começou nem a trabalhar ainda. Isso é muito comum. Como é que faz um jovem de 18 anos se transformar num sócio de uma empresa? Gilson, tem uma diferença básica, que naquela época, 18 anos não era jovem. Você já estava no mercado de trabalho, tudo bem. Tava. O trabalho sequestrava a gente. 12, 13, 14 anos. Você começou a trabalhar com quanto? Com 12 anos. 12 anos. Eu comecei com 14. Aí você com 18, E outra coisa, se você se interessa e gosta de trabalhar, você evolui. Eu, quando trabalhei na Casa Gervasco, talvez você vai estranhar. Eu estou entrando em coisas que eu nunca Não, mas falei. é isso que eu quero conhecer no Capital e Poder. Quem é o ser humano Carlos Walter? Vamos lá. Eu nunca falei. Eu tinha 14 anos e eu era auxiliar do gerente, auxiliar de escritório. Certo. Aqui. E aí... Datilografia, pá... Eu sou diplomado. Eu sou diplomado. Também tenho, meu, lá em casa, meu diploma. Eu tenho diploma de datilografia. Muita coisa. E você tem que ser rápido. Na época era fundamental. Você não conseguia trabalho se não fosse. Você já fez aqueles concursos de banco que você tinha que fazer? Você deve ter feito também, né? Eu tentei o Banco do Brasil, mas por causa de um problema de namoro, eu faltei no concurso. Mas vamos lá, deixamos essa história de lado. Tem uma coisa aqui, talvez, já que você está falando do lado pessoal, que é interessante. Eu, com 14 anos, eu era auxiliar do gerente da loja, da filial Maringá. E por uma infelicidade, uma situação, ele foi demitido. O pessoal de Londrina, da matriz, tirou. Puseram outro gerente? Não. Fizeram uma coisa que eu não esperava como garoto, porque eu fazia o trabalho e fazia bem feito, porque eu sempre gostei de trabalhar e fazer as coisas bem feitas. Aí o que fizeram? Colocaram um funcionário de mais tempo, que estava na casa, muito bom, aliás, dá até uma saudade de revê-lo, muito bom como gerente de loja. E colocaram a mim, naquele momento garoto, tal como a situação de um gerente do papel. Dar dinheiro, cuidava do dinheiro, depositava, fazia os relatórios. Uma espécie de gerente financeiro, um diretor financeiro da empresa. É mais ou menos isso. Não era diretor, mas era o responsável. Então, em vez de um gerente, que era loja e financeiro, colocou um gerente para peças, que ele não entendia nada do serviço que eu fazia, e colocou a mim, com 14 anos, como responsável por isso. Claro que eu respondia para o contador, para o financeiro da matriz em Londrina. Mas no oficial era ele, na prática era você. Na prática era você. Eu que fazia aqui na filial de Maringá, que era uma filial importante. De muito cálculo que naquela época com faturamento muito grande e tal. A gente tinha coisas fabulosas na época lá, o faturamento grande. Sim. E ainda posso lembrar na época que nós tínhamos só um Banco do Brasil ali em frente à rodoviária antiga. Sim. Né? A nossa conta era lá. Eu ia ao banco. Aqueles bancos cheios de gente, você tinha que conversar direto com o gerente. E o gerente mandava literalmente naquela época. A partir disso, com 18, 19 anos, quando eu comecei, eu já me sentia bem preparado. E eu não era sócio absoluto, né? Eu fazia muita parte comercial. Eu era relativamente bom nisso. E foi por isso que eu comecei o caminho. E aí começou a empresa e depois, hoje... Aí você migrou para a empresa que você virou sócio depois. Com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos, por aí. E já entrou na condição de ser... sócio, mas eu tinha um terço na época. Depois as coisas vão andando, né? Eu tinha um terço e hoje eu tenho 100%. Ou seja, aos poucos você foi crescendo dentro da empresa, se transformando no majoritário. E outra coisa, Posso fazer... Fala. Você compra parte dos sócios não nas épocas boas. Você compra nas épocas ruins. Isso que eu te perguntar, porque você tinha quantos sócios quando você... 3. Não, 2. Era você mais 2. Como é que é a relação com o sócio? O sócio é que nem casamento, do estilo, tem hora que você tem que pensar, vamos discutir a relação. Qual é o momento em que você percebe que a sociedade não dá mais? Você citou 3 formas, né? Quando você tem um negócio que dá dinheiro a todos e tal, vai que é Todo mundo beleza. Tá bem. Todo mundo está bem. Quando tem uma crise, e eu lembro que o último sócio foi naquela crise, a guerra da Rússia, aquela coisa, o Brasil quebrando, época de 95, 97, por ali.
nós tivemos grandes problemas econômicos, e aí é nessa hora que o sócio vacila. E aí ele tem uma situação de não querer, daí fica. E aí surge, né? Você vai abandonar um negócio? Eu nunca, tem uma coisa assim, eu nunca abandonei um compromisso que eu tenha feito, que eu tenha firmado, eu não faria. Como que você vai deixar uma empresa, sendo que você tem, na época, hoje, graças a Deus, há muito tempo nós não temos mais isso na nossa empresa, mas teve uma época que nós tínhamos empréstimo bancário, você tem... A melhor coisa que uma empresa tem é crédito. Você tem que preservar o crédito. Você tem que ser digno de crédito. Isso é muito bom. Para isso, você tem que honrar. Nem que você não use, mas é importante tê-lo. E outra coisa, eu devo no Banco Itaú e eu vai vencer e eu não consigo, eu tenho que ter crédito no Bradesco para pegar o Bradesco e pagar o Itaú. Hoje é tudo interligado, mas na época não. Você não pode não honrar os seus compromissos. Eu acho que isso é uma questão, é um dos pilares que eu sempre preservei nos meus negócios. Ou seja, o primeiro racha teu com o sócio foi questão de grana mesmo. Na hora de discutir a crise, como é que nós vamos sair dela? Eu diria que a grana, sim, mas é mais o medo da crise, do que tem de enfrentar. E se der errado, a gente quebra. Bom, nunca quebramos. Eu nunca entrei numa concordata, nunca fiz isso. O risco existe. Você concorda comigo? Você é o que eu estou falando, né? Você não pode nós brigar. O risco dentro de um negócio sempre existiu. Principalmente dá medo. Tem hora que claro, todo mundo tem medo. Diz que o medo é uma coisa boa, mas o que faz você falar assim, não, vamos encarar? Ou não fazer que nem às vezes um outro sócio, você não acha melhor desistir? Essas partes pessoais, às vezes alguns têm mais predisposição, e no próprio dia a dia já vai isso. Mas a questão nossa, você falou no início da nossa conversação, acho que antes do início da gravação, da desindustrialização do Brasil. Hoje nós temos nós evoluímos na indústria. Só que tem um fato. A gente tem um parque de montadoras, né? Tem. E tem muitas indústrias. E eu tive oportunidades muito grandes de fazer, mas se você tem uma essência de indústria, como é que você faz? Eu selo as máquinas, mando os funcionários embora e vou só empacotar produto que vem da China, de alguma coisa, coloco uma marca e vou vender. E o emprego? E a nossa produção? E outra coisa, aí acontece uma situação que nem aconteceu no Covid. Como é que faz? A dependência. Hoje está havendo um movimento, inclusive nos Estados Unidos, muito, né, de trocar, de não ser tão dependente, porque tem um risco nisso, tão dependente de insumos. A nossa indústria automobilística, por exemplo, ficou absurdamente parada, sendo que tinha pedidos para fazer e não consegue porque falta componente. Eu comprei um carro agora, e tem um detalhe de acessório, que é um carro de bom padrão, que não vem. Por quê? Porque não tem o componente daquele, não é nada. Você comprou o carro sem o acessório. Sem esse acessório, e o carro é o de linha mais alta, e não vem, porque não tem o componente eletrônico para aquele acessório. Até hoje. A cadeia não voltou de fazer. Todos os eletrônicos. Então você considera que... Tá, a gente está falando lá da sua sociedade, eu não quero perder isso. Então você considera que hoje uma das salvações da indústria brasileira é a gente produzir os insumos no próprio país. Criar uma cadeia mais próxima da indústria e não depender tanto de importação. Gilson, nós temos uma questão básica aqui no Brasil, na questão da indústria, que é o seguinte: o Brasil é o 5º maior país do mundo. 5º maior país. Agora que a população, nós éramos também a 5ª população, agora baixamos para a 7ª população do mundo. E nós temos uma infraestrutura... Competir com o chinês e indiano é um negócio complicadíssimo. Né? É complicado. Mas nós temos um grande mercado. Um grande mercado. O Brasil tem muito a fazer. E nós temos uma população que é a 7ª do mundo e muito a fazer. E essa exploração na indústria, nos produtos industriais, está sendo feito por empresas de fora, numa competição injusta, desigual com a indústria nacional. Você não tem um produto, por exemplo, mesmo aqui, made in Maringá,
que você abre, tá, que é feito em Maringá na indústria maringaense de tal coisa. Você abre, vai ter um componente importado ali dentro. Sim, se não vários. São vários. Se não, o que muitos fizeram e ganharam muito dinheiro, se não tudo. Sim. Se não tudo. Então você pega uma situação... A gente só monta, que nem aqueles poli, né? Aqueles Lego. Você monta ele e depois fica pronto. Tem coisa pior, viu, Gilson? Você, na China, e eu já estive na China umas 20 vezes, na China já vem montado com a marca dele, com a foto dele, com tudo pronto de lá. Com a marca dele, com a caixa dele, com tudo. Não precisa. No final das contas, você literalmente não fabricou nada. E aí, o que é injusto? Injusto é eu ter um país com o potencial de grande mercado que nós somos, e isso não está sendo explorado, aonde mais se agrega valor, que é a indústria, pela indústria nacional. Ou não é pela indústria nacional, pelo emprego nacional, pelo brasileiro. Ele está trabalhando, ele está numa... E outra coisa, a indústria não é mais aquela imagem de chaminés, aquelas coisas difícil, insalubre. Tecnologia, máquinas. Aqui em Maringá, basicamente, toda uma indústria que tem alguma competitividade, tudo máquina CNC, que é comando numérico computadorizado, programado, com tudo. Outro dia até questionei o RH da minha empresa, porque estava com 842 dias lá na placa da CIPA sem acidente de trabalho. Aí você pergunta o que é isso? Eu falei, mas está certo esse número? Porque eu não quero botar no mentiroso ali, né? Não está. Porque a nossa medição, porque a gente tem todo um sistema de proteção hoje do funcionário, de trabalhar. Além do mais, não é um É uma indústria mais segura. Uma indústria tecnológica é uma indústria mais segura. A indústria não é aquela imagem. O nosso jovem hoje, ele não olha a indústria como um local para ele trabalhar. E isso... Porque ele tem aquela imagem da indústria fordista, de linha de montagem, de muita Isso precisa mudar. Aliás, é uma das coisas que eu sempre estou na CNI, campanhas de valoração do emprego industrial. Aliás, não preciso nem citar coisa de uma indústria, um fresador, um bom soldador que saiba operar máquinas mais modernas e tal. Isso está muito difícil. Ô, Carlos, lá atrás, quando eu estava falando do seu sócio, que eu não vou perder da fita da meada, tá? Nós estávamos falando do seu sócio. Você interessou na história Não, do sócio, a sua história, eu quero entender isso, porque você entra numa empresa jovem, vira sócio da empresa... E hoje você é o proprietário exclusivo dessa empresa. Você tinha mais 2 sócios. E aí você fala que um dos fatores que fez romper a sociedade é que o medo do futuro. De repente uma crise... É isso que deu medo? De a indústria ter delargado aquele padrão antigo, vindo para o novo, e os seus sócios virarem e falar assim, não, vamos largar, vamos mudar, e você insistir em ser industrial. Gilson, você é jovem, mas não tão jovem. Você, um país como o nosso, que você tem uma hora, você chega e está congelado os preços. Lembra quando laçava boi, tá? Seu Dilson Funaro? Lembro. Você lembra? Os planos que o Brasil teve numa sequência. Os planos. Aí você cruzado, tem... Eu tinha indústria, ou tenho indústria dessa época. Loucura, né? Quando você o é daqueles mês... que anoiteceu com a grana no banco e amanheceu sem ela? Você foi daqueles que eu tenho 2 amigos, os 2 industriais aqui de Maringá, não vou citar o nome, mas 2 japoneses, né? Nós fomos, tem um restaurante ali, aliás era chinês, né? Eu com 2 japoneses muito amigos, porque foi decretado feriado bancário, e nós fomos almoçar para ver o que ia fazer da vida. E aí eu lembro que foi a primeira discussão nossa ali naquele restaurante, porque cada um tinha R$50 só. E na hora de dividir a conta, agora o dinheiro valia. Não que a conta tenha dado 150. A conta deu, vamos supor lá, R$27, os 3. Bom, agora vamos dividir certinho, né? Porque antigamente um pagaria. Não, fica tranquilo. Que isso? Agora não. Foi uma discussão de dividir a conta do restaurante nesse dia de feriado bancário. Quando vocês olharam para o outro e falaram, as coisas mudaram, né? Mudou. E aí o que vai fazer? O que eu faço com o dinheiro que eu tinha? Eu tinha dinheiro para comprar um apartamento ali, disponível na minha conta pessoal. E agora nada. Então, isso, aí você passa. Aí você me fala, por exemplo, da situação de sócios. Sim,
O que acontece, primeiro tem um detalhe muito importante. Eu fui empregado dessa empresa, mas não foi essa empresa que a gente fez. Nós abrimos uma outra empresa. Certo. Então, essa outra empresa que eu trabalhava, permaneceu, hoje não existe mais, e nós abrimos uma outra sendo o sócio. Interessante isso, eu nunca falei isso em entrevista, eu não falo nem nos amigos, você tá bom aqui. Aí a questão desse permanece aqui, e esse era sócio, não administrador dessa nova empresa, que daí eu era administrador. Então tem uma situação. E aí vai passando essas crises. Nós teve um... E os sócios vão despencando, vai passando a crise e os sócios vão embora. Eles vão, porque vê um problema de crise. Bom, aí tem um... Eles eram mais velhos que você? Cara? Mais velhos. Tem um problema de crise, mas tem uma outra situação. Como eu era o administrador, porque foi uma das condições que eu impus para essa situação nova, e aí eles eram sócio-cotistas. Entro, mas tomo conta. Entro, mas tomo porque eu já sabia. Bom, mas porque eles continuavam com a outra empresa, tá? E aí, o que acontece? Na hora que tem uma crise, eu negociei, eu fui no banco, eu pedi o empréstimo, eu avalizei junto com eles. E aí, eu não ia abandonar o compromisso do banco que confiou no que eu fui negociar. Você está dando a cara para bater, e aí como é que fica? Então eu falei, eu não abandonaria, eu não venderia minha parte, eu tendo dívidas, vamos dizer, na época, não cumprindo essa dívida. Gilson, eu nunca falei isso. Caramba, vamos lá. Tá bom. Então, por isso, nunca passou na minha mente a possibilidade de venda. E eles sabiam disso. Por isso eu paguei até mais caro. Você comprou deles por um valor maior do que a mas é para honrar, porque eu não ia fazer uma situação das pessoas, os fornecedores que vendiam a nós, que nós tínhamos a pagar. E não é coisas atrasadas, não. A nossa firma nós sempre honramos o pagamento. Eu, em 40 e tantos anos, eu tenho um cartório de protesto. Sabe que cartório de protesto tinha? Hoje acho que nem sei se tem mais. Tem ainda. Eles são mais eletrônicos, mas eles continuam existindo. Eu vou bater aqui um pouco, não sou supersticioso, mas nós nunca pagamos uma duplicata num cartório de protesto, nunca fomos protestados. Carlos, está na hora de fazer uma pergunta. Você falou de uma trajetória, você sempre encarou as crises e você não abria mão de cumprir seus compromissos e tal. E você falou muito de uma indústria que mudou. A gente estava conversando até agora há pouco sobre isso, que a indústria mudou. Na época que eu era mais jovem, quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos, 15 anos, 16 anos, haviam muitas em Maringá, fábricas, empresas, produtos industriais existiam, a produção industrial, se você pegar a indústria automobilística brasileira da década de 1960, 70, e toda a indústria metalúrgica que se desenvolveu, era indústria de fato. Né? Sim. A gente tinha na cidade operários, era uma cidade de operários, né? De trabalhadores industriais. E isso mudou. Você citou, por exemplo, tecnologia, mudanças que afetaram a vida dos gestores. Você conheceu muitos empresários industriais, colegas, companheiros teus, que ou saíram fora ou quebraram. Carlos Walter um dia já chegou em casa, diante de uma crise, sentou e falou: talvez eu tenha chegado ao fim nesse setor, eu vou parar, indústria não vou deixar de ser empresário, vou fazer outra coisa da minha vida. Na nossa conversa inicial, você falou uma palavra persistência, perseverar. Eu posso te responder com tranquilidade hoje que a gente tem uma situação mais estável, né? Aliás, graças a Deus, faz bastante tempo que temos uma situação mais estável. Nunca passou pela minha cabeça parar, não enfrentar. Nunca passou pela minha cabeça, eu vou chegar lá, vou fechar, vou demitir os funcionários. Mesmo que as chances sejam, às vezes, mais de a coisa não dar certo, sejam grandes. Eu acho que mesmo com a chance, porque o Brasil... Lembre-se que nós tivemos 80% Brasil nesse negócio. Nós tivemos 80% de inflação no mês, na início do Collor. Além de não ter o dinheiro, ele acertou lá os números lá botando, sendo que a inflação antes era de 30%, 27%, 32% ao mês. Nós tivemos inflação anual a 1000%. Como é que você faz a correção de custos, a venda de produto? De um lado, como é que você coloca isso para ser competitivo? Vamos pegar o mercado. Você lembra que o cara ia com a maquininha de fazer preço na sua frente, você tinha que correr na frente do cara para comprar mais barato. Então, como é que é ser industrial nisto? Então, você tem uma situação totalmente diferenciada no Brasil de outros países.
apesar que outros têm inflação também. Mas nós não... Aí você também não é uma questão de você... Você vai falar, você não parou porque você não tinha opção de parar. Eu diria para você com toda a honestidade, não, eu não parei porque não me ocorreu mesmo de parar e sim enfrentar. É o que você sabe fazer, é isso que você quer fazer. Tem uma coisa também que é básica, Gilson. Eu procuro nunca dar o passo maior do que a perna. É um ditado velho. Pode ser uma coisa interessante, né? Porque as pessoas falam de sonhos, ideais. Você tem que assumir riscos que você tenha condições de assumir. Você não pode ter aquele sonho que te leva a fazer opções que pode ser o seu fim se não der certo. Você tem que ter um risco calculado nos seus negócios. Eu posso fazer um compromisso financeiro, um compromisso de compra, um compromisso de venda, até um limite do aceitável que o meu capital, que a minha condição empresarial, ela possa bancar sem ser fatal para a empresa. Então, vou entrar com uma pergunta fantástica que você falou. Porque a gente costuma ter pessoas que dizem assim, sonhos não têm limite, a gente tem que sonhar, quanto mais ambicioso nós somos, melhor a gente vai conquistar os nossos interesses e tal. Né? Lembrando que uma coisa é a ambição, chegar a crescer, desenvolver, ser melhor, outra é a ganância. Você até comentou sobre isso, né? Até depois eu quero falar com isso com você, a ganância. E você coloca para mim assim, não, a gente tem que assumir compromissos que a gente pode honrar, a gente tem que ter sonhos que a gente pode seguir e tal. Como é que a gente cria, Carlos, uma medida entre, né, o sonhar, porque quando você vai dando certo, a grande maioria das pessoas pensa, agora ninguém me segura, agora eu vou acelerar porque... E aí que talvez alguns levem o tombo, né? Onde está o equilíbrio entre o crescer, a gente tem que continuar crescendo, a gente tem que, né, acompanhar o momento, não perder oportunidades boas. E onde que está não, isso é ilusão, isso é perigoso, isso pode me levar a perder o que eu tenho, isso não é sonho, isso é sonho agora, vai virar pesadelo. Esse é um momento muito difícil, Gilson, porque tem um momento que você acha que as coisas estão indo tão bem que você fala, mas não pode, como é que vai mudar? Como é que eu vou voltar? Como é que eu não vou conseguir fazer? E aí é onde você pode cometer alguns erros. E isso aconteceu, infelizmente, nós estamos com a economia muito ruim no momento, principalmente industrial. Estamos numa situação de decréscimo de produção. E olha que o Paraná tem números bons relativos, mas nós estamos inseridos no Brasil. Então, os números, a economia está decrescendo. Nós estamos começando já a ter situações de demissões em setores importantes. Quer dizer, se no Paraná você sente isso que você está sentindo, você no imagina país, o resto do país. Nós temos uma situação... tem dias, eu tenho situações de amigos falam, olha, não está tocando, não é, antigamente nós falávamos tocar o telefone, hoje não é mais, é o WhatsApp, as coisas, mas por quê? Porque está parado, está tendo também, inclusive, uma inflação bem controlada por falta de demanda. Eu tenho custos de matérias-primas básicas que caíram. Por quê? Porque eu tenho uma condição de produção. Você imagina uma indústria que para investir ela precisa de 3 situações básicas, né? Ela precisa ter o recurso ou financiar o recurso, ela precisa de tempo para fazer o investimento, para ter, e quando ela tem a produção, ela precisa ver se o mercado. Então eu digo para ti, esses anos passados, o Covid, inclusive, mesmo o ano do Covid, tudo, até pela situação mundial, os números foram muito bons. Nós tivemos a economia bem acelerada, foram números bons o ano passado, o ano retrasado. Tal. Isso motivou muita indústria a investir. E esses investimentos ficaram prontos agora. Eu tenho um monte de inaugurações, e eu estou falando isso enquanto Federação das Indústrias, que foram feitas no final do semestre passado, nesse semestre, e justamente numa hora que o mercado está em baixa. Então, uma indústria que ela precisa dessa situação de recurso, que é grande para investir, ela precisa de tempo para investir, porque você não faz uma fábrica ou recebe máquinas e ferramental para fazer uma nova linha de produção para aumentar. Você aumenta a tua produção de 1.000 peças mês para 2.000, porque o mercado estava vindo bem. E aí você chega ao mercado que era de 1.000, virou 800.
E o que eu faço com as 1.200? Desacelerou. E o tempo para você desacelerar não é tão automático assim. E o capital para suportar isto. E aí você tem uma situação de uma fábrica 50%, 100% maior, com a demanda do que era antes, ou menor. Cria a ociosidade. E aí você tem cria a ociosidade, é aí que ele vai vender no custo, no preço que for. Para manter, porque é o negócio dele. Acaba com as reservas, acaba com o planejamento, você compromete o futuro da empresa. Exatamente. Então e aí é o mercado. Por isso que eu digo que o Brasil é um grande mercado, mas nós estamos sujeitos a essa situação. Muda uma economia de governo passado, que vinha de um jeito, aí vem um novo governo, nós dependemos muito da ação de Estado, o que não é bom, E aí você tem uma situação que nós passamos já meio ano do novo governo e eu não tenho uma definição de caminho econômico feito. E também... A tal da incerteza, Carlos. Meio que uma cultura brasileira. Por mais que a gente teve momentos, o plano real fantástico, você comentou comigo uma vez, a gente conversa há um bom tempo, você falava na época, olha, a gente agora tem um plano que pode estabilizar. Tá. Mesmo assim, a gente continua tendo incerteza. Você tem razão relembrar do plano real todo, porque de lá para cá nós tivemos um controle relativo da inflação. Sim, nós não voltamos. As coisas melhoraram. Se você pensar na época do governo Sarney, nossa. Claro, lógico que tem evolução e positiva. Mas uma coisa fundamental é você olhar, vamos supor, aqui uma coisa prática, né? É você olhar o que você está vestindo se foi feito no Brasil. Roupa. Nós temos hoje você olhar. Você tem de empresa em aplicativo que você compra roupa, você sabe disso. Está aqui uma situação que você compra por aplicativo, vem direto da China para você, por sem imposto. Muito menor do que o do mercado nacional. E aí? E o fabricante brasileiro? Como compete com isso? Não tem como. Outra coisa, nós temos no Brasil o fabricante brasileiro, ou quase tudo, quem emite a tua nota fiscal é o governo. Pensa em você não estar regularizado com todas as tuas certidões ali. Eu posso estar aqui, você não atua no mercado. Você não está no mercado. Se eu tiver uma situação de inconsistência, alguma coisa com a Secretaria da Fazenda, não sai nota fiscal na minha fábrica. E aí? Como é que você trabalha? E aí o outro mandando sem imposto da China produto. Como é que você compete? 5 vezes mais barato que o seu, 4 vezes mais barato. Então, por isso que a questão da mudança da reforma tributária agora, não é que não houve uma reforma tributária, houve uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional autorizando fazer. Porque o nosso sistema tributário, eu já falei para você, rapidinho, vai ser melhor. Injusto. Tem que construir uma coisa melhor. Vou dar um tempinho para ir bem rapidinho. Você acha que vai ser melhor? Acho que vai ser melhor. Acho que nós temos uma chance de reconstruir uma questão de injustiça, não é com o produtor ou com a indústria brasileira, com o consumidor brasileiro. Por que você vai ao Paraguai ou vai aos Estados Unidos e compra tudo mais barato? Porque a composição de preço do produto lá fora não estão os impostos no produto. Então, o efeito cascata, Carlos? A cumulatividade de imposto um sobre o outro... Que na indústria é muito sério. Tem uma coisa que você tem que considerar o seguinte. Vamos supor que esse copo que está aqui, você vai comprar... Eu vou fazer um saco de leite, por exemplo, que é comida. A pessoa pobre que vai comprar um saco de leite que tem ali um imposto embutido, claro, mas leite não tem. Tem caixa, tem todo o processo que está ali. Tem imposto sobre a mão de obra que fez tudo aquilo. Tem toda uma incidência de impostos naquilo. E aí você uma pessoa pobre que vai comprar um saco de leite para dar para as crianças que precisam, que está ali, paga o mesmo imposto da outra senhora que vai comprar para dar para os gatos dela. Isso é injusto com o consumidor. Não devia ter. Devia ter na renda, no consumo. Outra coisa injusta... o imposto no Brasil está sobre o produto, veja, ISS sobre o serviço, ICMS, que é o do Estado, sobre o produto, PIS/COFINS, que é o grande imposto, e IPI, tudo sobre o produto, está na composição do produto. Eu fabrico essa caneta por 10, aí eu vou colocar todos os impostos por quanto eu tenho que vender. Então, essa parte é que deveria... A ONU... Isso vai melhorar. Nós temos a oportunidade de melhorar. A ONU tem 194 países filiados.
mais de 170 usam IVA. Esse, de Imposto sobre Valor Agregado... Não é novidade em outros países. É o normal. Anormal somos nós. Nós é que temos um manicômio tributário do jeito que está. Manicômio tributário, na verdade. Pode. Uma situação do jeito que aqui que gera... Inclusive gera... Não é à toa que muda os processos e as cobranças tributárias. Você comentou uma vez comigo isso. Tem gente que não conhece, inclusive, os impostos que paga e às vezes paga mais por desconhecer imposto. Isso chama-se insegurança jurídica. Carlos, eu tô terminando meu tempo. Quer dizer, 1 minuto, 2 eu tenho só. E eu quero concluir com o seguinte. Vamos falar um pouquinho agora desse momento que você atravessou, que você está atravessando. Você é um empresário que tem uma participação, infelizmente a gente não vai poder conversar sobre o CODEM, você tem uma liderança regional, e aí você virou vice-presidente da FIEP, e você vira presidente da FIEP. Eu não conheço muito a história da FIEP, mas um empresário industrial do interior do estado, que vem à frente de uma das instituições mais tradicionais do estado, que sempre teve um vínculo muito grande com a capital, e você chega a assumir esse papel. Como é que você resume a tua chegada lá? Bom, sobre a Federação das Indústrias, tem uma situação que é importantíssima e que pouco brasileiro sabe. Isso independente do Paraná, São Paulo, onde for? Poucos sabem de uma situação. A Federação ou a Confederação Nacional da Indústria, ela é gestora do SESI-Senai. O orçamento do Sistema S. O Sistema S, o primeiro S criado foi o Senai, em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando não tinha formação de mão de obra, nada, Getúlio Vargas. E aí foi feita uma inovação, isso que eu digo que poucos sabem, que não tinha dinheiro do governo para criar uma escola. E como eu não tinha mais formação, a formação de mão de obra antes da indústria, que era incipiente ainda, era do imigrante, que não vinha mais por causa da guerra. Inclusive não vinha mais o produto, porque a indústria europeia, americana, foi toda dimensionada para suprir o esforço de guerra. Então nós precisávamos fabricar coisas que nós não fabricávamos. Sem mão de obra qualificada. Sem mão de obra qualificada. Então, para mim soldar, eu precisava ensinar soldador, precisa de solda. Então, essa situação foi suprida pelo primeiro S, que foi o Senai, em 1942. Depois veio o SESI, aí veio os outros, aí veio do comércio, depois vieram os demais. E aí fez uma coisa que é fundamental. Todo o sistema S, indústria, e os outros também, comércio e agricultura também é assim, todo o sistema, o dinheiro só vem da indústria. Foi criada uma taxa na época. O governo saiu da jogada e o governo não entrou na jogada. Ele criou o pepino e vocês que foram administrar o pepino. Nós fomos pedir o pepino porque precisa qualificar, né? E aí o governo não podia dar o dinheiro, fez, tá bom. Então autorizou legalmente, por lei. Nós somos auditados pelo TCU dia e noite, tem que prestar conta. Acho que pior do que uma prefeitura. De tudo que se faz, porque eu tenho um compulsório sobre a folha de pagamento minha, da indústria, de toda a indústria, de 1% para o Senai e 1,5% para o SESI. Esse é o dinheiro sobre a folha de pagamento da indústria que vai para o SESI e Senai. O restante do orçamento ele é composto pelos serviços que SESI e Senai prestam. Lembrando que o Senai Paraná ele tem obrigação legal de prestar 70% dos seus cursos gratuitos por causa do compulsório. Isso tem um custo significativo. Por mais que atende ao interesse do setor. Mas é a missão do Senai, a qualificação. E isso a gente faz. O que se cobra no Senai são serviços das consultorias tecnológicas, dentro da situação que tem. Mas 70% do nosso orçamento é para gratuidade. E esse orçamento só vem da indústria, ou do compulsório sobre a folha de pagamento, ou de serviços que a indústria compra do Senai e do SESI. O SESI em saúde e segurança. E aí a gente fala muito FIEP, fala muito FIESP, fala muito FIERJ. O orçamento do sistema indústria, aqui no Paraná e em São Paulo, e nos outros não, que eles têm menos do que a gente. Aliás, vou te dar um dado interessante. 96% a 98% vem do SESI e Senai. O orçamento é SESI e Senai. A Fiesp, o que acontece comigo como presidente? Eu tenho uma responsabilidade pessoal, sem ter salário,
Eu tenho uma responsabilidade pessoal de ser o presidente da federação, automaticamente eu presido o conselho do Senai e do SESI, só que eu respondo com meus bens, vendendo bombas d'água, lavadoras de... se tiver coisa errada lá, se eu fizer coisa errada. Então tem uma situação... Se você fizer coisa errada na FIEP, as tuas bombas d'água... espero que minha esposa não esteja ouvindo aqui. Talvez o risco que ela está correndo. Como eu não tenho esse receio, porque eu não fiz e não pretendo fazer nada errado, então você administra com tranquilidade, porque eu não quero fazer nada errado. Mas tem um risco pessoal. Por isso que a confederação no nacional e as federações no estado são os responsáveis pelo SESI e Senai, que são praticamente quase 100% do orçamento. FIEP, e eu vou dizer também FIESP, em São Paulo, que é a mais rica, porque São Paulo tem praticamente 40% da indústria nacional, não são eles que detêm o recurso, são o Senai e o SESI, devidamente auditados pelo TCU. Todos eles com esse mesmo esquema, seja Minas Gerais, onde for. O problema é que o presidente é que aparece, né, que vai e tal, esse tipo de coisa, porque a execução do SESI e do Senai é por executivos, por funcionários de carreira. Aqui em Maringá nós temos 2 unidades. Eu passo meses sem ir, não sou eu, chego lá. Eu quando os gestores dessas unidades são de carreira. Então, ali eu tenho todos os funcionários nas suas devidas áreas fazendo a execução da missão que eles têm. Senai, qualificar a mão de obra para a indústria. SESI, principalmente saúde e segurança. Então, os investimentos, tudo que a gente fala, tudo é SESI e Senai. Quando você passa naquele campus da indústria lá em Curitiba, que você acha lindo aquilo, e é um dos melhores lugares do Brasil, mas aquilo é SESI e Senai. A federação mesmo tem uma centésima parte daquilo. Então vamos dizer que para você chegar lá, esse Carlos Walter, esse empresário aqui de Maringá, que galgou e conquistou esse espaço, que pelo jeito tem um risco danado, né, de você estar nele, é uma questão de coragem. Tem uma questão que a gente conversou, existe aí uma ascensão que quase sempre também tem outros fatores que envolvem, que são articulação com a classe, sim, ter o voto de confiança de sim, classe. É uma classe também que tem suas divisões. Sim, né? sim. Você considera que isso é a habilidade da pessoa? O destino, tudo bem, te pergunto, mas não acredito muito que você tenha essa cara de falar que é destino, né? Não. É um momento, conjuntura? O que se calcula que tenha feito o Carlos Walter lá? Gilson, o sistema indústria é o seguinte, ele existe para a indústria e é a indústria que paga a conta. Eu, como industrial pagante da conta, me interessa que o SESI e Senai faça o serviço bem. No que eu preciso, eu pago. Aquilo, para mim, tem que ser investimento, não custo. E a decisão de votação, por exemplo, na federação, que depois vai ter consequência no SESI e Senai, vamos dizer que tem toda uma regulamentação, é feito a indústria, que é representada pelo sindicato da indústria. Vamos supor, eu sou um industrial metal-mecânico em Maringá. Quem representa a indústria metal-mecânica nesse contexto regional e setorial é o Sindimetal. O Sindimetal, que é o sindicato da indústria metal-mecânica, como eu tenho aqui o Sindivest, que é do vestuário, como eu tenho o Singramar, que é da gráfica, como tem o Sinduscom, da construção civil. Esse conjunto de sindicatos, eles são os federados da federação. A indústria do Paraná, representada por esses sindicatos, compõe a Federação das Indústrias do Paraná, que representa daí toda a indústria do Paraná. Entendi. Tá? E aí, essa situação da indústria, do sindicato, da federação, daí SESI e Senai, que são apêndices legais disso, e daí vai para a confederação. As federações são os confederados da CNI, da confederação. Por isso essa linha. Carlos Walter, tá aqui. Por que eu estou? Pelo simples fato de eu ser industrial e essas entidades, elas serem sustentadas, supridas e principalmente elas existirem com missão de servir a indústria. E se o industrial não está nesse escopo, como que eu posso exigir? Aliás, todos estamos, porque toda a indústria paga, mas qual a função é fazer com que funcione bem para a indústria. Por isso, SESI, saúde, segurança, investimentos que nós fizemos agora, vai muito expressivos na questão de atendimento, na saúde e segurança do nosso trabalhador da indústria. Qualificação profissional, os nossos cursos, tanto cursos curtos quanto cursos mais técnicos e assim por diante do Senai, tem que ser para a indústria.
A função do industrial, participando como industrial, porque a missão é indústria, participando do sindicato e da federação, é para que os serviços de representação, que é o caso da FIEP, mas o serviço que é feito pelo Senai na missão dele e do Senai, sejam bem feitos, porque eles existem por causa da indústria. Resumindo, para fechar, você considera que se eu atuo, se eu sou empresário, se eu sou industrial, se eu estou pagando para aquilo e quero retorno, eu tenho que participar. Tem que participar. Tem que participar. Como no sindicato que faz as convenções coletivas para decidir o salário que eu vou pagar para meu funcionário, você tem que participar do sindicato. Aí você deixa que aí façam lá alguma coisa, aí vai as centrais sindicais, aí se a negociação não é bem feita, vai sobrar a conta para você pagar na indústria e aí vai sobrar uma conta que você vai ter que colocar no teu produto e aí o teu produto pode não ser competitivo. Carlos, a gente chegou ao fim da nossa conversa, queria te agradecer, mas antes disso eu queria que você resumisse numa frase, se você puder. Te dou um parágrafo. Toda a tua trajetória, claro que ela tem uma longa jornada pela frente, mas dá para a gente fazer um balanço nisso. E se você pudesse falar assim, tá, resumindo essa trajetória em uma frase, que você falaria assim, eu acho que isso resume bem o caminho que eu tive até agora. Qual frase, te dou um parágrafo, não mais que isso, você resumiria? Que eu sou um homem feliz no âmbito familiar, no âmbito do negócio que eu tenho há mais de 40 anos e no âmbito da ação de entidades que eu participo sempre no interesse empresarial. Então, eu diria que eu sou um homem sereno e feliz. Obrigado, Carlos, pela tua presença no Capital e Poder. E eu que agradeço a oportunidade, Gilson. Conversamos com o Carlos Walter, presidente da FIEP, empresário no setor industrial. Falamos um pouco da carreira de alguém que começou com a grande maioria de nós, numa situação simples, numa família simples. Mas o que eu gostei do Carlos, o que eu quero resgatar aqui, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que saber o limite do que a gente pode sonhar, porque senão a gente pode tropeçar e não realizar tudo o que a gente quer. Então a gente tem que saber ponderar e realizar na medida do que a gente pode, para ir cada vez mais longe. Capital e Poder fica por aqui.